Boa tarde a todos. Às 14h04, dia 5 de novembro, eu declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Sem expediente, senhor presidente. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Como já registrado no dia de ontem, hoje nós teremos aqui na esplanada a abertura de duas exposições que terão início no dia de hoje e ficarão aí até o dia 8 de novembro. São as exposições Entre Fronteiras e Formas em Movimento. Formas em Movimento é uma exposição do artista plástico Demétrios, escultor, e que tem aí já montada aí na esplanada obras que nos deixam maravilhados. E a outra, intitulada Entre Fronteiras, é uma iniciativa da Galeria Iguales, cujo propósito é unir 3 pintores potiguares de diferentes escolas artísticas, atuando em distintos territórios e curvas técnicas. Então, ao término da sessão, todos estão convidados aí para prestigiar mais esta exposição de arte e do nosso comitê cultural, que tem à frente a jornalista Virginia Celli. Troquei. Desembargador Cornélio Alves, comunicações, indicações e propostas. Não tenho. Doutor Carlos Wagner. Sem proposições e comunicações, senhor presidente. Doutor Geraldo Mota. Sem proposições e comunicações, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Doutora Adriana Magalhães. Sem proposições, senhor presidente. Doutor Fernando Jales. Sem proposições, presidente. Então, iniciemos os julgamentos. Opa, desculpe. Doutora Carolina Maciel. Obrigado. Votar nessa etapa, os julgamentos. O primeiro deles é a prestação de contas número 1143, distrito 81, ano 2018. Relatoria da juíza eleitoral, doutora Adriana Magalhães. Requerente Maria Sonete da Silva Ferreira. O advogado doutor Caio Vitor. Está em mesa, doutora Adriana? Esse está com pedido de vista, senhor presidente. Comigo. Desculpe, está em mesa, advogado? Depois do voto divergente de doutor Fernando Jales, eu pedi vista e analisei o caso lá e vi que ela afirmou que era vereadora. Não tem nada que prove o contrário. No pedido de registro de candidatura dela, ela disse que é vereadora. E se a gente aceita a declaração dos bens, também pode aceitar a declaração, né, da profissão dela, do cargo que ela exerce. E, pelo que pesquisei também na internet, o vereador Inhapudi tem um salário razoável e, como ela doou só R$ 2.500, eu vou votar, pedir bem a relatora, mas votar de acordo com como votou o doutor Fernando Jales, que foi o voto divergente pela aprovação com ressalvas. Perfeito. Só registrando aqui, me passou despercebida, está anotado na papeleta, após o voto da relatora pela desaprovação das contas e a divergência do juiz eleitoral Fernando Jales, aprovando com ressalvas, havia pedido vista dos autos do desembargador Cornélio Alves, que acabou de votar, acompanhando a divergência. Doutor Carlos Wagner, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu vou acompanhar a eminente relatora, porque eu entendo que há um distinguish em relação ao processo de relatoria do doutor Fernando Jales, em que decidimos contrariamente. É assim como voto, senhor presidente. Pedindo vênia de divergência. Doutor Geraldo Mota, como vota Vossa Excelência? Em face da especificidade do caso que foi apresentado pela relatora, pela eminente relatora, senhor presidente,
Eu peço vênia também a divergência e a acompanho. Doutor Ricardo Tinoco, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu tenho muito receio de largar as possibilidades que venham a franquear a opção do domicílio eleitoral sem que necessariamente o eleitor... Nós estamos julgando essa é outra hipótese. Essa é outra hipótese. É a prestação de conta de ontem. Essa é a prestação de conta. É. Eu peço desculpa, não me incorri na troca das situações. Mas me recordo que a discussão era se havia prova ou não com referência à condição de vereadora. E eu entendo que, nesse caso, o juízo poderia usar dos poderes inquisitoriais para buscar a verdade real. E como não o fez, me preocupa, assim como preocupou a relatora, conferir verossimilhança tão somente com base na mera declaração. Portanto, com base nisso, eu vou pedir vênia à divergência e vou acompanhar também a relatora. O tribunal, por maioria, julgou pela desaprovação das contas de Maria Sonete da Silva Ferreira Gomes, vencidos o juiz eleitoral Fernando Jales e o desembargador Cornélio Alves, que a aprovavam com ressalvas. Na sequência, recurso eleitoral número 6, dígito 61, ano 2016, a origem 40ª Zona Eleitoral, a relatora doutora Adriana Magalhães, recorrente Partido dos Trabalhadores, município de São Francisco do Oeste, advogado doutor Richelle Regis Raulino, são 4 R's, Richelle Regis Raulino, recorrida e Ágata Natasha de Oliveira Alves. Não há advogada aqui cadastrado nos autos. RRR. Doutora Adriana, está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Tem a palavra. Tratam os presentes autos de recuso interposto contra a decisão do MM Juiz da 40ª Zona Eleitoral Pau dos Ferros, que deferiu o pedido de inscrição eleitoral formulado em 20 de 11 de 2015 por Iagata Natasha de Oliveira Alves, sob o argumento de ter restado demonstrado o vínculo da eleitora com o município de São Francisco do Oeste. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a eleitora não residia em São Francisco do Oeste, mas sim na cidade de Pau dos Ferros, não possuindo qualquer vínculo com aquele primeiro município. Em 26 de 8 de 2019, as folhas 36 e 37, o juiz eleitoral proferiu nova decisão, mantendo o deferimento do alistamento da eleitora já identificada e determinando o envio dos autos a esta instância recursal. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? O meu voto já está posto à apreciação de Vossas Excelências, mas é muito similar aos outros que nós já julgamos. Nesse caso dos autos, a eleitora trouxe como prova a conta da Companhia Energética do Rio Grande do Norte em nome do seu genitor, para comprovar, então, a existência do vínculo familiar com a cidade de São Francisco do Oeste. E, louvando o precedente do juiz Vladimir Soares Capistrano no recurso eleitoral 14865 de 2016, que nós julgamos, eu estou encaminhando meu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos. É como voto, senhor presidente. Matéria já pacificada com a pontualidade. Já deixou de ter? Não deixei não, senhor presidente. Mas nesse caso eu vejo uma distinção. E sim, aí vou acompanhar integralmente a relatora, porque na época do requerimento, acho que ela era menor. Era menor de idade e trouxe a fatura de energia elétrica em nome do pai. Então essa peculiaridade me faz aderir à posição. Embora eu mantenha em tese aquela... Então, sem ressalvas, processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Na sequência... Recurso eleitoral número 123, DIS 52, o ano 2016. A origem é a mesma, a relatora é a mesma, recorrente também o Partido dos Trabalhadores, o advogado é o mesmo e o da recorrida, que é Érica Rayara da Silva
Está em mesa, senhor É a presidente. mesma situação? Exato. Eu posso fazer o relatório bem breve. Tratam os presentes autos de recurso interposto contra a decisão do juiz da 40ª Zona Eleitoral, Pau dos Ferros, que deferiu o pedido de inscrição eleitoral formulado em 4 de maio de 2016 por Érica Raiara da Silva, sob o argumento de ter restado demonstrado o vínculo da eleitora com o município de São Francisco do Oeste. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a eleitora não reside em São Francisco, mas na cidade de Mossoró, não possuindo qualquer vínculo com aquele primeiro município. Em 26 de 8 de 2019, o juiz eleitoral proferiu nova decisão, mantendo o deferimento do alistamento da eleitora e determinando o envio dos autos a esta instância recursal. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Situação absolutamente similar. A prova que foi trazida aos autos era uma cópia da fatura da COSERN em nome do avô da eleitora, de sorte que eu entendo que ficou comprovada, então, a existência do vínculo necessário para a configuração do conceito de domicílio eleitoral, também na esteira daquilo que já decidiu a Corte no julgamento do recurso da relatoria do doutor Vladimir Soares Capistrano. Então, da mesma forma, eu estou encaminhando meu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É como voto, senhor presidente? Mesma matéria, mesma situação, então o processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Seguinte, prestação de contas número 942/89, o ano 2018, relatoria do juiz eleitoral, doutor Fernando Jales, requerente Márcio Anacleto Rocha, advogado doutor Jurandir Freire Marinho. Está em mesa, doutor Fernando? Está em mesa, Vossa presidente. Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas de Márcio Anacleto Rocha, referente à arrecadação e gasto de recursos de campanha nas eleições gerais de 2018, na qual o prestador disputou o cargo de deputado estadual. Publicado o edital de impugnação, o Ministério Público Eleitoral apôs ciência, não tendo sobrevindo impugnação. Em sede de análise de exame preliminar, a Comissão de Análise das Prestações de Contas pugnou pela notificação do requerente para esclarecer e eventualmente sanar inconsistências identificadas na sua prestação de contas. Intimado a se manifestar, o candidato deixou transcorrer em branco. A isso, seguiu-se o parecer conclusivo da Comissão de Análise de Contas pela desaprovação das contas, sugerindo ainda que o prestador de contas recolha o valor de R$ 459 ao Tesouro Nacional em razão das seguintes inconsistências, falhas: ausência de assinatura do candidato no extrato da prestação de contas, não apresentação de extratos bancários completos, válidos e definitivos, e divergências entre a movimentação financeira registrada nas contas e aquela constante dos extratos eletrônicos. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no mesmo sentido do corpo técnico. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, começar a fazer análise aqui das irregularidades. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais apontou a existência de falha decorrente da não assinatura pelo candidato no extrato da prestação de contas. Teor do parágrafo 5º do artigo 48 da Resolução 23553 de 2017, o extrato final da prestação de contas deve ser assinado pelo candidato e profissional habilitado em contabilidade. Não obstante, a inobservância do referido dispositivo regulamentar constitui apenas uma impropriedade, uma falha de natureza formal, uma vez que, ao menos isoladamente, não prejudica o exame das contas, ensejando apenas a posição de ressalvas. A esse respeito, eu cito aqui, senhor presidente, vários precedentes, tanto aqui do TRN como de outros regionais. Em relação à não apresentação dos extratos bancários completos, válidos e definitivos, eles necessariamente devem compor o ajuste do partido ou do candidato, ainda que não tenha havido movimentação de recurso. Na espécie, mesmo após ter sido notificado, o candidato quedou-se omisso em relação a essa obrigação. Com efeito, a abertura de conta bancária e a apresentação dos respectivos extratos são exigências que, em regra, não podem ser relativizadas, uma vez que estão ligadas ao efetivo exame do fluxo real de recursos em uma campanha. E há vários precedentes nesse sentido. No ponto, merece nota que esta Corte tem relativizado esse vício, nas hipóteses em que, com subsídio e manifestação do órgão técnico, infere-se que o lapso não gerou prejuízo ao exame técnico. Isso, todavia, não se aplica no presente caso, em que a comissão assentou que, abro aspas, a ausência dos extratos bancários físicos dificulta a fiscalização dos lançamentos bancários realizados durante a campanha eleitoral,
dada a possibilidade de inconsistências no recebimento dos extratos bancários eletrônicos entre o TSE e o Bacen, fecho aspas. Persiste, portanto, a mácula de natureza grave. Por outro lado, Excelência, de acordo com o disposto na linha G do inciso 1 do artigo 56 da Resolução 23553 de 2017, cumpre ao prestador de contas fazer os lançamentos contábeis de todas as receitas e despesas especificadas. Na espécie, há lançamentos, débitos e créditos constantes das contas bancárias utilizadas pelo prestador que não foram registrados na escrituração contábil mediante o sistema de prestação de contas eleitorais, inconsistências que constituem irregularidades materiais relevantes, as quais, no contexto dos autos, obstaram o controle das contas, tanto pela Justiça Eleitoral quanto pela sociedade. Primeiramente, no tocante aos débitos, um na conta outros recursos ou na conta do fundo, no valor individual de R$ 24,00, realizados pelo banco a título de tarifa bancária, é de rigor concluir que não merecem este nota de gravidade. Com efeito, a ausência de registro dos efeitos de débitos, por si só, não tem um condão de prejudicar a lisura do conjunto contábil, uma vez que as operações desse JAI são levadas a efeito de ofício pelas instituições financeiras e encontram-se autorizadas por disposições contratuais e legais sobre o tema. A seu turno, a relativização não se viabiliza quanto a duas outras omissões de lançamentos, consistentes em 2 créditos na conta outros recursos privados, sendo um no valor de R$ 500,00, originário do próprio candidato, e outro na importância de R$ 459,00, sem identificação do CPF do doador. No ponto, tem-se, de certo, visto de maior repercussão no mérito das contas, notadamente no que concerne à segunda doação, cujo doador não pôde ser identificado, ensejando, assim, a obrigação de recolher ao Tesouro Nacional o correspondente valor, nos termos do artigo 34 da Resolução de Regência. Em razão de tudo isso, senhor presidente, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, voto pela desaprovação da prestação de contas de Márcio Anacleto Rocha, bem como pela determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 459,00. Como voto, senhor presidente? Perfeito. Desembargador Cornélio Alves, como vota, Vossa Excelência? Acompanho. Doutor Carlos Wagner. Senhor presidente, eu gostaria de um esclarecimento do eminente relator, porque esta Corte Eleitoral tem uma posição no sentido de que, a despeito da inexistência completa de extratos bancários, se é possível identificar a ausência de movimentação financeira através do sistema SPC Web, haveria uma mera inconsistência que não conduziria a uma desaprovação das contas. Aqui o que houve, no caso concreto, pelo que eu estou depreendendo do voto do eminente relator, houve a apresentação de alguns extratos bancários, mas outros não, e aqui o órgão técnico, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais, afirmou que a ausência dos extratos bancários físicos dificulta a fiscalização dos lançamentos bancários realizados durante a campanha eleitoral, dada a possibilidade de inconsistências, mas normalmente a comissão tem condições de saber dessas informações através desse sistema SPC Web. E aí eu perguntaria se tem referência a isso, esses extratos dizem respeito exatamente à movimentação, houve movimentação financeira, porque aí aquele nosso precedente ficaria completamente inaplicável à hipótese, né? Porque aqui, qual é a minha preocupação? Estamos decidindo que há uma natureza grave, uma irregularidade de natureza grave, que por si só já conduziria a uma desaprovação independentemente das outras. No final, eu termino acompanhando o relator, a depender desse esclarecimento de Sua Excelência, porque, de qualquer maneira, eu o acompanho em relação ao terceiro item, as divergências entre a movimentação financeira registrada nas contas e aquelas constantes dos extratos eletrônicos. Então, nessa parte aí, realmente, eu não tenho dúvida nenhuma de que há uma irregularidade grave, portanto, apta a gerar a desaprovação das contas. Mas só esse esclarecimento. Houve movimentação das contas, é isso? Houve movimentação, mas os extratos foram apresentados de forma incompleta, o que não permitiu que não fosse feita pela comissão análise completa.
e em razão de algumas inconsistências, sobretudo essa questão da falta de identificação de um doador, né, de um valor expressivo dentro do contexto aqui, foi a opinião, né, pela desaprovação da comissão. E eu acompanhei tanto o opinamento da comissão quanto o parecer da Procuradoria Eleitoral nesse sentido, doutor Carlos. Ok. Então, só para ficar claro, não houve apresentação de nenhum extrato bancário, é isso? Houve, mas de forma incompleta. Incompleta. É. Aí, esses extratos bancários, eles revelaram movimentação financeira? Sim, movimentação financeira. A Cássio utilizou o sistema SPC Web para identificar os que, em relação à movimentação que não está retratado nos extratos, porque eles não existem. Houve movimentação também? Eu acho que, só quero contribuir que a comissão já faz isso, independente da gente pedir ou não, ela já faz essa... É porque a referência aqui, ela não diz a esse não respeito, diz, né? mas eu acho que ela já faz. Já faz por si. Se não acha no canto, acha no... Vai procurar. Ele, inclusive, faz aqui referência ao sistema de... Mas é no SPC, Twitter, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, houve movimentações financeiras e não houve extratos, mas houve movimentação financeira e isso foi identificado pelo sistema SBC Web. Ok, eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Geraldo Mota. O relator. Doutor Ricardo Tinoco. Com o relator. Doutora Adriana Magalhães. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado? Então, encerrada mais essa etapa, temos na pauta administrativa, são 4 processos administrativos, que aí o primeiro deles é o de número 225/43, o ano 2019, trata de requisição de servidora Ludmila Misa da Costa Moreira, para a segunda zona eleitoral aqui de Natal, e eu peço o opinamento do Ministério Público. De acordo com a requisição, senhor presidente. Todos de acordo? De acordo com a minuta. Então, aprovado. O segundo é o processo administrativo número 226/28, o ano 2019, também tratando de requisição de servidor, nesse caso Francisca Luzaneide de Oliveira, aqui para a 26ª Zona Eleitoral, Caicó, também disponibilizada a minuta. Eu peço opinamento ministerial, no mesmo sentido. De acordo, senhor presidente. Mesmo sentido. Todos de acordo? De acordo com a minuta. Aprovada a unanimidade. O terceiro é o processo administrativo 227, dígito 13, o ano 2019, também trata de requisição de servidor, nesse caso Maria Luzinete de Oliveira Dantas, aqui para a 20ª Zona Eleitoral, Currais Novos. E também peço opinamento ministerial. De acordo, senhor presidente. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. E, por fim, é o processo administrativo número 223, de 73, o ano 2019, também tratando de requisição de servidor, no caso aqui Alberto Bento de Oliveira, nesse caso para a 67ª Zona Eleitoral, Nízia Floresta. Também peço opinamento ministerial. De acordo, senhor presidente. E aí a Corte aprovada a unanimidade. Às 14h27, eu declaro encerrada a presente sessão. Mais uma vez, convidando a todos para prestigiarmos aí as exposições que estão acontecendo na esplanada. E amanhã de 13 horas. E amanhã, sessão às 13 horas.